Boa tarde, pessoal. Mais uma reflexão aqui da Palavra de Deus. Os conceitos carnais dentro da igreja se torna um perigo. Capítulo 8 de Romanos. Eu vou ler até o versículo 17. Paulo aqui fala sobre a carne e o espírito. A nova vida debaixo da graça segundo o espírito de santidade e adoção. No versículo 1 do capítulo 8 de Romanos, Paulo diz assim: Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porquanto a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porquanto não recebeste o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clama Abba, Pai. O mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amados ouvintes, eu trouxe essa reflexão, esse assunto hoje, porque eu sei que o mundo jaz no maligno. E esses conceitos carnais que existem no mundo, mas porque também, infelizmente, adentrou no seio da igreja, isso tem atrapalhado muito o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 1, Paulo diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo diz que os que não andam segundo a carne, nenhuma condenação há. Isso significa que aqueles que vivem andando segundo a carne, haverá condenação para ele, desde que um dia ele mude. Mas Paulo ele deixa taxativo que os que não andam segundo a carne, não existe nenhuma condenação para ele.
No versículo 4, Paulo diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo está dizendo à igreja que, afirmando que a igreja não andava segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Quando Paulo diz que aqueles que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, é que a tendência para os carnais é sempre para a carne. Do contrário daqueles que são segundo o Espírito, eles procuram se inclinar para as coisas do Espírito. Eu me encontrei com um certo conhecido, e que, entre aspas, ele disse até que era evangélico, e havia muito tempo que a gente não havia se visto, e a gente começou a conversar, e também a gente começou a conversar sobre alguns assuntos da Palavra de Deus, e dentro desse assunto também entrou o assunto acerca da imoralidade, das coisas da carne, as coisas em que a carne nos leva. E dentro desse assunto ele começou a trazer um tipo de conceito que é como eu falei anteriormente, que esses tipos de conceitos que adentrou dentro da igreja, isso se torna um perigo, isso atrapalha, isso escandaliza o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro da nossa conversa, ele chegou até a me dizer que estava em adultério, mas chegou até a afirmar que isso é coisa normal, isso acontece. Aí eu disse assim: você se casou? Ele disse: não, eu já me casei. Então, casado e frequentando a igreja, está frequentando a igreja. Ou seja, eu acreditei nele porque eu não ouvi isso de terceiro. Não foi ninguém que me falou nada. Eu ouvi da sua própria boca. Ele em adultério, mas disse a mim que isso é coisa normal. E eu disse: mas irmão, mas você disse a mim que é evangélico, que frequenta a igreja normalmente e traiu a sua esposa. Aí ele fez assim: não, mas é uma dona aí. Quer dizer, ele não é que ele traiu, quer dizer, ele está traindo, ou seja, ele continua. Eu disse: mas isso é normal? Ele fez: irmão. Aí ele disse assim: irmão, você é casado? Aí ele perguntou a mim, fez essa pergunta que eu fiz a ele, também perguntou a mim: você é casado? Eu digo: sou casado. Você é casado há quanto tempo? Eu digo: eu sou casado há 20 anos. E você nunca traiu a sua esposa, não? Eu disse: graças a Deus nunca traí. Ele disse: quer dizer que você é daquele que come sempre do mesmo prato? Veja a gracinha. Quer dizer que você é daquele que come sempre no mesmo prato? E eu disse: graças a Deus, irmão. E ele disse assim: você não sabe que está perdendo. Eu disse: graças a Deus eu não estou perdendo nada. Você é que perde. Quer dizer, veja o conceito dele. Que eu é que não estou perdendo. E ele não. Aí eu disse assim: então quer dizer que você acha que isso é uma coisa banal, isso é normal? Aí ele fez: irmão, a vida é uma só, irmão. Então veja os conceitos dele. Eu estou perdendo, a vida é uma só. Quer dizer, a vida é uma só e significa que tem que se aproveitar enquanto se está vivo.
Esses são os conceitos. Por isso que eu disse anteriormente que esses conceitos que adentrou dentro da igreja se tornam um perigo. Então são conceitos que, não só esses conceitos, mas existem muitos conceitos. Tem pessoas que dizem, não, mas uma droguinha, uma droga assim, de vez em quando. Já outro diz, não, mas um cigarrinho assim e tal. Então são esses conceitos que, para essas pessoas, parecem até simples demais. Mas que para Deus não tem nada de simplicidade. Porque se o corpo é de Cristo, nós temos que ter cuidado com o corpo. Muitos ainda veneram o templo, o edifício. Tem muitos ainda que ficam venerando, ficam deusando o espírito, o templo. Mas que, na verdade, o templo agora somos nós, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, se a gente não tiver cuidado com o nosso corpo, a gente danifica o corpo. Danificando o corpo também está danificando o Evangelho de Cristo. Porque quando você diz que isso é coisa simples, isso é uma coisa que tem que se aproveitar, já tem outros que dizem que droga é normal. Estou falando isso porque são coisas que eu vejo no dia a dia da vida. Então, são coisas que, em certa parte, danifica, prejudica o nosso corpo, que é o templo do Espírito. E quando eu escutei isso, eu achei muito assim, fiquei admirado, porque são pessoas ainda que estão vestindo paletó e gravata, com Bíblia debaixo do braço, e indo para as igrejas com esses tipos de conceitos e de pensamentos. E ele querendo me confrontar, ele disse assim, mas qualquer um, irmão, também pode cometer adultério. Porque o próprio Jesus disse que, mesmo você não cometendo um adultério na prática, na carne, mas você também pode cometer no pensamento. Veja aí que está escrito. Aí eu digo, sim, irmão, Jesus falou de fato que o adultério não só pode ser praticado fisicamente, na prática, na carne, como também no pensamento. A passagem que ele queria confrontar comigo acerca do adultério é o seguinte, é Mateus 5, 27 e 28, em que Jesus diz, ouviste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Eu disse assim a ele, ô irmão, quando tu examinasse essa passagem, tu entendesse bem o que Jesus quis dizer? Ele disse assim, quando você olha para uma mulher, você já está com pensamento, eu digo, você está equivocado, irmão. Admirar uma mulher é o mesmo que desejar essa mulher? Eu perguntei a ele. Ele fez como? Eu digo, admirar uma mulher é o mesmo que desejar ela? Ele pensou um pouco assim e disse, não, acredito que não. Correto, irmão. Existe aí uma diferença. Vamos examinar exatamente o que foi que Jesus quis dizer com esse texto. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, observe,
Atentar é você observar uma mulher. E cobiçar é desejar. Então, quando você olha para uma mulher e em seu coração você passa a cobiçar, passa a desejar, desejar significa você ter interesse por essa mulher. Desejar é um interesse de posse, de possuir. Quando você está desejando, você está querendo. Então, quando você olha para uma mulher e começa a cobiçá-la, começa a desejá-la, quando você começa a ter interesse por ela, é aí aonde se flui, é aí aonde surge o pecado em seu coração. Mas quando você olha para uma mulher, mas quando você olha sem nenhuma má intenção, não existe pecado nisso, não, irmão. Isso vai depender muito da forma de como tu está olhando a mulher. Você não pode dizer que quando você olha, você já está com a mente. Não é isso, porque você está fazendo um julgamento sem certeza. Porque você não conhece a capacidade de cada um. Então, se você está num ato pecaminoso, você não pode querer trazer os outros para a sua mesma conduta imoral. Não venha dizer que simplesmente olhar para uma mulher já está com mente poluída, não. Não é dessa forma. Você usou um texto, mas parece que você não examinou bem o texto. Porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, Jesus diz, quando você olha para ela com a intenção de querer possuí-la, aí sim, você cometeu um adultério em seu coração. Apenas no coração, no pensamento. Mas isso é quando você olha para ela e tem desejo por ela. Você está querendo aquela pessoa. E aí é totalmente de você olhar para uma mulher e admirar ela, admirar a inteligência dela. Você pode admirar o caráter daquela mulher. Ou até mesmo você pode admirar até a semelhança dela, a aparência dela. Por isso que eu perguntei a você se há diferença, ou se é a mesma coisa entre admirar e desejar. Você deu a resposta correta, que é diferente, e que na verdade é diferente. Quando você admira uma pessoa, você está apenas julgando uma pessoa pelo aquilo que você está observando, que ela é uma pessoa de um bom caráter, de uma boa personalidade, ela é uma pessoa atraente, é uma pessoa bonita. Então você está apenas tendo ali uma admiração por aquela pessoa, ou por um objeto, ou por qualquer coisa. Então é diferente. A admiração e o desejo é diferente. Então não venha pegar um texto da Escritura e tentar em cima daquele texto querer defender as suas atitudes imorais. Voltando lá para Romanos capítulo 8. No versículo 6, Paulo diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu comecei a citar essas passagens para ele, e ele não se agradou da conversa. Por quê? Porque eu perguntei a ele: irmão, será que mesmo você com o seu paletó, sua gravata, sua Bíblia debaixo do braço, todos os domingos na igreja, participando de ceia e tudo mais, mas mesmo assim, será que você está agradando a Deus? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Observe isso aqui. Paulo afirma uma coisa e ao mesmo tempo Paulo contrabalanceia. Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito.
Vós diz a igreja de Roma aos irmãos que eles estavam no Espírito. Mas, mais adiante, Paulo contrabalanceia. Paulo diz assim, ó, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, Paulo falou uma coisa, mas ele não falou com tanta certeza, ele não falou com uma certeza absoluta. Por quê? Porque Paulo bem sabia que dentro da igreja existe o joio e o trigo. De fato, dentro da igreja existe aqueles que têm o Espírito, mas também existe aqueles que não têm. Então Paulo aqui ele foi categórico. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, existem pessoas, de fato, que estão dentro da igreja, mas essas pessoas elas não têm o Espírito de Cristo. Não tendo o Espírito de Cristo, essas pessoas não pertencem a Cristo. E ele aí disse a mim, quer dizer que você está me julgando que eu não sou de Cristo? Não, irmão, eu não estou te julgando, não. A palavra é que está dizendo isso. Porque quem vai te responder é a tua própria consciência. Se é que tu tem um Espírito. Porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, taxativamente, que os filhos de Deus são exatamente aqueles que são guiados pelo Espírito. No versículo 14, do capítulo 8, Paulo deixa claro que filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, amados ouvintes, e também aos irmãos, e todos aqueles também ainda que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer o Evangelho da Graça do nosso Senhor Jesus Cristo e sentir a presença do Espírito do Senhor. Mas falo principalmente para aqueles que se julgam espirituais, que tem que se deixar esses conceitos, porque eu considero como conceitos carnais, em que dizer que certas coisas, isso aí é normal, uma coisinha disso ou uma coisinha daquilo. Como tem casos também, até no próprio bairro onde eu moro, conheço pessoas que traem as suas esposas, traem a sua esposa, e que quando eu converso com essa pessoa, quando eu conversei com essa pessoa, ela não aceitou. Tudo bem, não vou entrar em contenda, mas o que eu percebi é que fazem as coisas como se isso fosse coisa. Por isso que Paulo diz, se é que o Espírito de Deus está em vós. Paulo coloca aí uma pequena dúvida, só se é que ele está. É como se ele estivesse querendo, não tenho tanta certeza assim se eles estão. Então, o que eu vejo, o que eu percebi no semblante dessa pessoa é que eles fazem, mas é como se fosse algo natural.
não estão nem aí para as consequências do porvir, do julgamento do Senhor, porque Deus julgará a todos, tanto os justos como os injustos, segundo as suas obras. Eu sei que todos nós erramos, isso é verdade. É uma coisa que eu não posso contestar, é uma coisa que eu não posso ser contra, porque bem eu sei que todos nós erramos. Mas o problema não está apenas em errar, mas está na continuidade da prática. É aí onde entra o X da questão. Então, para esses indivíduos que se titulam religiosos, fazendo tais coisas e se julgando como coisas normais, fora outros conceitos aí que eu vejo de outros, dizendo que um pouco disso ou certo aquilo, ou fazendo aquilo, isso é coisa, não tem problema, não faz mal. Mas será mesmo? Será que não faz mal? Vou deixar essa pergunta ao cargo dos ouvintes, mas eu tenho consciência de que todos nós iremos ser julgados. Eu sei que todos nós erramos, mas que cada um procure se livrar do julgamento do Senhor, porque será um julgamento severo. Primeiro serão julgados nós, seu povo, aquele que recebeu o conhecimento da sua palavra, e que os segundos a serem julgados são aqueles que não alcançaram o conhecimento pleno da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sinto muito por esses que estão dentro do seio da igreja, com esses conceitos diabólicos, introduzindo essas heresias dentro da igreja, e ainda fica espalhando, dizendo que isso é uma coisa normal, a vida é para se viver, tem que se curtir a vida. Vocês têm que deixar isso, esse tipo de conceito para os ímpios. Mas esses conceitos têm que ser retirados do seio da igreja. Porque Deus não irá permitir isso. E por isso que o seu julgamento será terrível. Porque a sua palavra está aí. E os homens estão conhecendo, mas estão se relaxando. Dizendo que é nada normal, que isso é normal e que pode fazer um pouquinho disso ou um pouquinho daquilo. E ainda mais fica passando para outros que isso não tem problema. E o interessante é que ainda usa as escrituras para defender as suas imoralidades e as suas alimentações carnais. Ficam alimentando as suas carnes e ainda fica propagando um conceito diabólico. E isso no seio da igreja. Essas pessoas que eu falei são pessoas que todo domingo está na congregação, mas acha que Deus irá passar a mão sobre tudo isso. Eu sei que eu tenho minhas falhas, mas a cada tempo que se passa, eu sofro
por procurar diminuir essas falhas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que aquilo que ele não queria fazer, ele fazia. Porque quando ele fazia, não era ele que fazia, mas era o pecado que o impulsionava. O que eu estou querendo dizer é que quando algo de errado acontece, instantaneamente o próprio espírito, a própria consciência lhe acusa. E aí você procura lutar contra aquilo. Por isso que Paulo diz que a carne e o espírito, um luta contra o outro. Por isso que eu afirmo para vocês que nós erramos, mas tem aqueles que procuram fugir do erro. Mas tem aqueles que não, que aconselha, que diz que é normal, que isso aí não tem problema não, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho de adultério, um pouquinho de droga, um pouquinho de embriaguez, um pouquinho de vício disso ou vício daquilo, isso aí é coisa normal. Então existem esses conceitos, que esse tipo de conceito não provém do espírito, mas provém da carne. Então, bem-aventurados são aqueles que, mesmo errando, mas eles lutam para se afastar, para fugir do erro. Mas, infelizmente, é triste esses que se julgam religiosos e de vez de procurarem fugirem desses conceitos, dessas imoralidades, pelo contrário, eles ainda propagam as suas práticas e ainda usam as escrituras para procurar se defender por trás das escrituras. Mas não sabe ele que o julgamento sobre esses aí será mais rigoroso. Porque conhecendo a palavra, deturparam a palavra. Envergonharam o Evangelho do Senhor. Por isso que aqueles que não têm conhecimento da palavra, aqueles que ainda não servem ao Senhor, eles não sentem interesse. Pelo contrário, eles se afastam daqueles que se julgam ser. Por quê? Porque os que se julgam ser não demonstram aqueles que de fato são. E aqueles que não são, quando eles observam, eles julgam. Olha para aí. Se diz crente, se diz cristão, se diz religioso. Mas vê o que está fazendo? Por isso que eu não quero isso para mim. Eu já escutei muito isso. Pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Pessoas que ainda não sentiram ainda a presença da graça. Mas quando eles observam aqueles que se julgam, eles ficam estarrecidos. E aí acusam. Eu prefiro estar do jeito que eu estou. Para que eu ir para uma igreja para viver dessa forma? Então existe esse julgamento entre aqueles que ainda não são cristãos, não têm o conhecimento da palavra. Então isso é uma vergonha para o Evangelho. Mas por culpa desses aí que estão dentro das igrejas. E os líderes não ficam atentos a isso. Mas eles ficam atentos ao quê? A dízimo, ofertas, coisas do seu interesse. Coisas que isso não existe mais. Mas os mais importantes, em relação ao rebanho, a conduta do rebanho, os líderes não estão preocupados com isso. E a cada tempo que se passa, essas aberrações, a cada vez crescendo no seio da igreja. Mas, por ver a Deus que um dia o Senhor voltará e Ele porá um fim nisso. E que cada um procure se examinar a si mesmo. Assim como eu procuro me examinar e procuro me consertar nisso ou naquilo. E não procurar ir adiante, porque eu sei das consequências lá na frente. Eu sei que não é fácil por causa do pecado que habita em nós. Porque Paulo disse, 2 leis está em mim.
a lei de Deus e a lei do pecado. Então é por conta dessas coisas que nós sentimos dificuldades. Mas você não deve se preocupar com isso. Porque Paulo diz que o pecado ele não tem domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então é através do poder da graça que nós temos, que nós conseguimos vencer certas dificuldades e que está acontecendo na nossa vida. E que nós não devemos relaxar, porque quanto mais você relaxa, quanto menos conhecimento da palavra você tem, menos dificuldade você tem de vencer certos erros que você está praticando, que nós praticamos. Então, não sejamos como eles, que erram e aconselham os seus conceitos, os seus pensamentos, de dizerem que a vida é uma só, que isso aí é normal. Nunca siga esses conceitos, se afaste desses tais. Mas, se está em algum problema, com algum erro, alguma coisa, procura afastar-se. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus força, e Ele te dará sabedoria e capacidade para livrar você de certas coisas que você está passando nesse momento. E que até um próximo vídeo, e até logo.